Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, agradecidos nós somos pela dádiva da vida. Também agradecemos a Ti pela beleza da Tua palavra. Palavra esta que é viva e eficaz, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. Ó Senhor, ministra o nosso espírito neste momento, fala comigo, fala com os meus irmãos aqui, Senhor, deste canal, desta plataforma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa manhã eu estive meditando em um tema que eu muito me agrado, muito me emociono. Quase todas as vezes que eu paro para meditar nessa história, eu me emociono, eu viajo, eu me maravilho, eu glorifico o nome do Senhor. E lembram lá do povo de Israel, povo hebreu, que ficou ali durante tantos anos naquele país, no Egito, sendo maltratado, escravizado, judiado, o povo que foi judiado, meus irmãos, por Satanás. E não é diferente hoje. Infelizmente, muitos preferem estar no Egito, muitos preferem ser judiados por Satanás. Espero que, assim como o povo de Israel, que foi liberto naquele dia, naquela noite, e nós possamos orar para que nós também venhamos ser libertos das grandes e pequenas situações de nossa vida, e possamos orar também por aqueles que estão em certos cativeiros, né? Que só a própria pessoa sabe, e muitas das vezes nem a pessoa sabe, nem nós sabemos os cativeiros que nós ainda nos encontramos e que o Espírito Santo venha nos mostrar. Gostaria de ler com os irmãos Êxodo 12, versículo 5 em diante. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, ao pôr do sol. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, que são as vísceras, né? Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-eis. Verso 11, desta maneira o comereis. Aqui diz, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Glórias a Deus. Você não se emociona quando você para estudar esse assunto, para ler essa história? Irmãos, esse dia foi o dia da libertação do povo de Deus, lá da escravidão do Egito. Eu fiz aqui um apanhado no meu caderno de devocional, e eu gostaria de mostrar para os irmãos o que foi que eu escrevi, para que assim como eu fui muito edificada, os meus irmãos também possam ser, em nome de Jesus. Eu coloquei o tema, um cordeiro assado e ervas amargas. Primeira pergunta, enquanto o anjo da morte estivesse passando sobre o Egito, o que cada família deveria fazer? Olha só, queridos, cada família dos hebreus deveria comer um cordeiro assado. Não era nem cozido e nem cru, era assado. Cada detalhe desses aqui, irmãos, para Deus era muito importante. Se o Senhor te pede algo, não tente fazer diferente. Se o Senhor me pede algo, façamos como Ele nos pede. Nos atentemos para os detalhes. É nos detalhes que estão contidos as maiores bênçãos para as nossas vidas. Amém? E era necessário ser um animal sem doença ou mácula de qualquer natureza. Por que esse animal devia ser perfeito? Por que esse animal deveria ser macho?
Sabe por quê, meus amados? Você já sabe. Porque esse cordeiro representava Cristo Jesus, o cordeiro sem mácula, sem defeito. E aqui diz, devia ser comido com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos, meus amados, é um pão sem fermento e também junto com ervas amargas. Por que esse cardápio foi escolhido pelo Senhor? Por que o Senhor escolheu exatamente esse cardápio para o povo hebreu comer antes da sua partida? Tinha o objetivo de manter na lembrança a escravidão cruel que sofreram em consequência dos seus pecados, ao se esquecerem de Deus. Irmãos, o Senhor não quer que a gente se esqueça daquilo que a gente viveu na escravidão. Ele não quer que a gente sofra com a lembrança, mas que a gente esqueça, ele não quer, para que a gente entenda, a gente não se esqueça de onde nós saímos e para onde nós estamos indo. O nosso foco é para frente, para cima. O nosso foco é Cristo, é contemplar Jesus. Pela contemplação, nós somos transformados de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor ele fez questão de que o povo mantesse na lembrança essa escravidão. E sabe o que mais? O porquê do consumo das ervas amargas? Porque também tinha o propósito de despertar a curiosidade na mente das crianças quanto ao motivo para fazer isto. Eles iam ensinar as crianças. Os pais lhes contariam, sobre os sofrimentos no Egito e o poder extraordinário de Deus no livramento. E essa história, essa maravilhosa e extraordinária história que eles viveram, eles tinham agora o dever de transmitir aos seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos, e assim sucessivamente. E toda essa história seria passada de geração em geração. Como Deus, com mão forte, braço estendido, com sinais e maravilhas, libertou Israel do cativeiro do Egito. E eles tinham essa obrigação, esse dever e também honra e privilégio de contar, de passar, de transmitir essa história para os seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, porque isso aqui tinha que ficar, irmãos, como memorial para sempre. O povo de Israel não podia se esquecer que foi Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que libertou eles daquela escravidão. Assim como nós não podemos nos esquecer de onde nós saímos, o Deus poderoso que nos libertou do cativeiro de Satanás, nos libertou, meus irmãos, e para lá nós nunca mais devemos voltar. Que nós possamos romper de uma vez por todas com tudo aquilo que ainda nos torna, de certa forma, ainda um pouco escravos do pecado. Vamos fazer, irmãos, hoje uma análise daquilo que ainda tem nos feito olhar para trás, daquilo que tem nos feito ainda um pouco de cativos de Satanás. Pode ser um alimento, pode ser um vício, pode ser, meus irmãos, algo na internet, na TV, pode ser, meus amados, pensamentos inadequados, pensamentos impuros, pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, que muitas das vezes pode ser o teu sonho, mas será que é o sonho de Deus para a tua vida? Então, tudo isso nós precisamos analisar. E assim como Deus, com mão forte, braço estendido, libertou Israel do cativeiro do Egito, ele tem feito isso comigo e contigo. E ele quer completar a obra que ele começou. De acordo com Filipenses 1, verso 6, que diz lá, que o Senhor, a boa obra que ele começou em nossa vida, ele quer completar. Amém? Formulei mais uma perguntinha que diz aqui, e para que servia a pintura nos umbrais das portas com o sangue do cordeiro? Para que servia? Eu sei que você já sabe, mas é bom a gente relembrar essas histórias para a gente se maravilhar, não é? E a gente não esquecer, saber que realmente aquele sangue, o que aquele sangue representava? Representava o sangue de Cristo, o qual deveriam aguardar com expectativa. Irmãos, eles tinham só a promessa do Messias que viria e com o seu sangue precioso nos libertaria do cativeiro de Satanás, dos pecados, do cativeiro dos pecados.
Contudo, só 1500 anos depois desse dia, daquela noite, Jesus, o antítipo do Cordeiro Pascal, morreu na cruz pelos pecados do mundo. O Cordeiro sem mancha representava o imaculado Cordeiro de Deus, sem qualquer contaminação do pecado. Amém? E quando eles pegaram aquele sangue do cordeiro e aspergiram ali, passaram ali nos umbrais das portas, nas vergas das portas, eles estavam manifestando em atos que eles queriam daquele sangue, a proteção daquele sangue, o poder daquele sangue, assim como nós também. Irmãos, nós precisamos reivindicar pelos méritos desse sangue, libertação, cura. Nós precisamos reivindicar pela fé nos méritos desse sangue, libertação do cativeiro de Satanás. Oh, glória! Deus seja louvado, meus irmãos. Essas histórias não estão aqui só a título de informação, não, meus amados. Essas histórias, elas foram escritas para a nossa edificação, para que nós também possamos nos apropriar do poder que há no sangue de Cristo Jesus. O anjo destruidor, ele passou no Egito naquela noite e fez uma chacina, meus irmãos, em todos os primogênitos. Está escrito que todos os primogênitos do Egito foram mortos. Irmãos, naquela noite não tinha uma casa que não teve um cortejo fúnebre, que não teve ali uma pessoa morta. Contudo, entre os hebreus, o povo de Deus que estava protegido pelo sangue de Cristo, nenhum só se perdeu. Isso é maravilhoso, amados. Reivindique hoje, em nome de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus para te curar, para te libertar, para te transformar. Nós, irmãos, precisamos dessa transformação dia a dia. Precisamos de uma consagração, de uma santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo que dura a vida inteira, irmãos. E nós precisamos, a partir de agora, se já fazíamos, né? Que nós possamos fazer mais ainda, todos os dias, reivindicar pela fé, nos méritos do sangue de Cristo, libertação, proteção, transformação, cura da alma, cura da mente, cura das emoções, cura das enfermidades físicas, das moléstias espirituais. Ó, meus amados, se nós entendêssemos como este sangue que foi derramado na cruz tem poder, nós não entendemos, nós não conseguimos imaginar. E eu oro para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender a largura, a profundidade, a largueza deste poder que há no sangue de Jesus. E por fim, quantas vezes você deve aceitar o sacrifício expiatório de Cristo pelos seus pecados? Quantas vezes? Irmãos, todo dia, toda hora, a cada segundo, nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo. Irmãos, assim como as casas de Israel deveriam ser aspergidas com sangue, para que o anjo vingador passasse por cima delas sem se deter, é necessário que você e que eu nos arrependamos dos nossos pecados e nos apropriemos dos méritos do sangue de Cristo. Sabe para quê, irmãos? Para nos proteger do anjo vingador de Deus no dia da matança. Vai acontecer uma matança, meus irmãos, também. No futuro próximo, está profetizado que irão cair pragas sobre este planeta. Está na Bíblia, em Apocalipse. E nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos apropriar dos méritos do sangue de Cristo para que nós possamos estar protegidos do anjo vingador naquele grande dia. Mas somente por meio de Cristo nosso perdão pode ser obtido. Seu sangue nos guarda de um Deus vingador dos pecados. E aí, queridos, nós sabemos que a instituição da Páscoa foi substituída, sabe pelo quê? Pela Santa Ceia. Vocês lembram? Naquela última Páscoa que Cristo realizou com os discípulos, foi a última. Nós não precisamos mais comemorar a Páscoa, porque o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue.
E sabe qual foi a cerimônia linda, maravilhosa que ele deixou no lugar da Páscoa? O cerimonial da Santa Ceia, do lava-pés, sim, para ser observada em memória da sua morte. Não havia mais necessidade da Páscoa, pois Jesus, o grande cordeiro antitípico, estava pronto para ser sacrificado pelos pecados do mundo. Amém? Estava pronto e de fato foi sacrificado. O tipo encontrou o antítipo na morte de Cristo. O cordeiro, um animalzinho, que foi morto naquele dia e o sangue foi aspergido nos umbrais. Esse cordeiro foi tipificado por Cristo. Cristo, foi tipificado por aquele cordeiro e verdadeiramente ele veio morrer por nossos pecados. Meus amados, meu apelo para você e para mim é: reivindiquemos hoje, pela fé, os méritos desse sangue, nos arrependamos dos nossos pecados, busquemos a Deus em contrição para que nós possamos ser achados dignos de receber o perdão, possamos ser achados dignos de receber a salvação em Cristo Jesus, que é unicamente pela graça, é verdade. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas, contudo, nós precisamos buscar verdadeiramente arrependimento. Precisamos pedir que o Espírito Santo transforme a nossa vida e brote em nós arrependimento. Se aproprie hoje deste sangue, que você e eu sejamos hoje cobertos pelo manto do sangue de Cristo para sermos perdoados, para sermos transformados, para sermos purificados e para sermos libertos do cativeiro de Satanás. Em nome de Jesus, esta é minha oração e o meu desejo para a tua vida e para a minha. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amabilíssimo, nesta oportunidade, Senhor, nos achegamos a Ti para Te agradecer por estar, Senhor, aqui nessa meditação maravilhosa da Tua palavra. Ô palavra maravilhosa, Senhor, que nos santifica, que nos liberta, que nos alimenta, que nos direciona, que nos fortalece. Pai, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, de geração em geração. Senhor, aquela pintura que foi feita nos umbrais das portas com sangue do Cordeiro imolado, representava o sangue de Cristo, o qual deveria guardar o povo e proteger o povo daquela matança. Senhor, hoje nós já sabemos que o Messias prometido veio e nós aguardamos hoje, Senhor, o seu segundo aparecimento com poder e glória e majestade para nos buscar desse mundo amaldiçoado. Senhor, da mesma maneira que as casas de Israel deveriam ser aspergidas com sangue para que aquele anjo vingador passasse por cima delas sem se deter, é necessário que nós, Pai, nos arrependamos dos nossos pecados e nos apropriemos dos méritos do sangue de Cristo para que possamos também ser protegidos e guardados contra daquele anjo, Senhor, que irá cumprir a ordem do Senhor no dia da matança. Somente por meio de Cristo, nosso perdão pode ser obtido. O seu sangue nos guarda de um Deus vingador dos pecados. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Pai amado, a viver a Tua verdade, a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos hoje ser lavados e marcados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é no nome de Cristo que eu oro e já agradeço, porque o Senhor me ouviu e porque o Senhor me atendeu. Porque o Senhor nos ouviu e porque o Senhor nos atendeu. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado.